Muito bem, pessoal, prosseguindo então com o nosso curso de análise combinatória, a gente vai focar agora nas permutações. Já falamos em aulas anteriores sobre o que é uma permutação, né? Inclusive chegamos lá na fórmula da permutação, no caso era a permutação simples, e hoje a gente vai aprofundar um pouco. Nessa aula a gente vai aprofundar, vou fazer uma rápida revisão sobre permutações simples, e aí vamos falar sobre permutações com repetição e, finalmente, sobre permutações circulares. Bora então, vamos começar falando sobre permutações simples, né? Permutar significa trocar, perfeito? E quando você fala em elementos, por exemplo, você tem lá 5 livros, permutar a posição, trocar a posição desses livros. Uma fila de pessoas, trocar a posição dessas pessoas, permutações, tá bom? Uma regra básica da permutação, vou trabalhar aqui só com exemplos, né? Vamos imaginar que você tem aí 3 livros, livro A, livro B e livro C, tá? E que você quer organizar eles numa estante. Então, cada maneira de organizar, a gente diz que é uma permutação. Repare, eu posso organizar A, B, C nessa ordem, mas posso colocar o livro A, em seguida o livro C e depois o livro B. Eu permutei, percebe? Então, basicamente, isso aqui chama-se uma permutação, uma segunda permutação, e vai existir uma certa quantidade de permutações que eu consigo fazer, tá bom? Aqui eu dei exemplo como se fossem 3 livros, né? Mas repare, as minhas letras poderiam estar representando, por exemplo, 3 pessoas, 3 tickets de passagem de ônibus, tá certo? Então, basicamente, a gente vai querer saber de quantas maneiras diferentes, de quantas formas diferentes a gente pode posicionar esses elementos. O básico da permutação é assim: se eu tenho 3 elementos, 3 livros, 3 tickets, 3 pessoas, eu vou ter que sempre agrupá-los usando todos os 3, tá? Sempre 3 a 3, vou sempre usar todos os elementos. A diferença de um para o outro vai ser apenas na ordem dos elementos, eu vou simplesmente permutá-los, tá bom? Aqui eu posso fazer na raça, vamos dizer assim, né? Olha só, vamos contar quantas são as permutações. Começadas por A, eu fiz aqui BC, CB e não tenho outra opção. Eu posso agora colocar primeiro o livro B, depois eu tenho o livro A e o C, perfeito? Ainda colocando na primeira posição o livro B, eu posso trocar o A com C de posição, escrever CA. Então observe que aqui eu já tenho 1, 2, 3, 4 permutações diferentes, tá certo? Desses 3 livros, A, B, C. Beleza? Observa que o primeiro livro, na hora de colocar o primeiro, eu tenho 3 livros, não é isso? Então eu tenho 3 escolhas, eu posso colocar o A, ou o B, ou o C, não é isso? Na primeira posição. E uma vez que eu escolhi, por exemplo, aqui no caso o A, olha lá, o que eu posso escolher para colocar na segunda posição? Eu só tenho 2 sobrando, ou o B ou o C. Aqui eu botei o B, aqui eu botei o C. Eu tenho 2 possibilidades, né? Uma eu já usei. Aí na hora de colocar o segundo livro, eu só posso escolher entre 2. E depois que eu escolhi os 2 primeiros, no último livro, como eu tenho 3 livros, é o último, só vai ter uma opção, que é colocar o C. Escolhi o A primeiro, o C depois, só tem uma opção, que é o B. Perfeito? Muito bem. Então, todos começados por A, todos por B e por C. Eu posso escrever CAB ou CBA. Então, observa que você tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 permutações, tá bom? Eu represento isso no seguinte formato. Eu uso a letra P de permutação, penduro aqui embaixo um 3, porque eu estou permutando 3 elementos e vou dizer que o número de permutações de 3 elementos é 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Você entendeu? O que é importante para a gente na análise combinatória, lembrando que a análise combinatória resolve problemas de contagem, o que é importante para a gente não é quais são as permutações, mas quantas são as permutações. Então é esse resultado aqui, é esse 6 que me interessa, tá? Eu uso isso, por exemplo, para inventar uma placa de automóvel, para ver quantas placas são possíveis fazer, né, com tantas letras, tantos algarismos, etc. Beleza? Muito bem, vamos generalizar isso. Se eu tivesse, em vez de 3 elementos, tivesse 4, né, como é que ficaria? Mas, antes, eu quero que você pense no seguinte: será que há um meio de calcular isso, chegar nesse 6,
sem ter que escrever todas elas? Eu acho que sim. A gente usa lá o princípio fundamental da contagem, faz 3 casinhas, que seriam as 3 posições, uma para cada livro, e aí você se pergunta, para preencher a primeira posição, de quantas maneiras eu posso fazer? Ora, eu tenho 3 livros, posso usar o A, ou o B, ou o C, eu tenho 3 possibilidades. Preenchido o primeiro, colocado o primeiro, de quantas maneiras você pode preencher o segundo, a segunda posição aqui? Com 2, né? Uma vez que eu escolhi um livro, escolhi o B, por exemplo, sobraram 2. Eu tenho 2 possibilidades. E, finalmente, na última casa é a que me resta. Percebe? Lembrando do princípio fundamental da contagem, você vai ter que preencher a primeira casa e a segunda e a terceira. Você multiplica esses resultados, né? Você não vai preencher uma casa ou outra. Você está permutando, você está colocando os 3 livros. Então, o total vai ser 3 vezes 2 vezes 1, que vai dar o 6, tá? Então, observa que aqui eu obtive o resultado 6 sem fazer as permutações, tá? E se você entendeu as casinhas, você pode imaginar que se fossem, por exemplo, 10 livros, você ia fazer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 casinhas, teria 10 na primeira posição, 9 na segunda, 8 na terceira, etc., até chegar na última uma posição. De acordo? Lembrando das aulas de análise combinatória, esse troço aqui parece com uma coisa que a gente estudou. 3 vezes 2 vezes 1 nada mais é do que 3 fatorial. Lembrou? Tá bom? Se não, assiste lá, tem uma aula só de fatorial. 10 vezes 9 vezes 8 até chegar no 1, o que é? Lembrou? 10 fatorial. E com isso, a gente pode, então, definir uma fórmula para permutação, né? Permutação, letra P, de N elementos, a gente pode dizer que é N, o número de livros, de pessoas na fila, etc., fatorial. Tá certo? Você tem, então, aqui definida uma formulinha para as permutações simples, tá bom? Simples quer dizer o quê? Não há repetição, não tenho 2 livros iguais, tá certo? Também usamos isso para anagramas, né, que são palavras que você pode montar trocando a ordem das letras, não é? Então, quando a gente fala permutação simples, que é essa fórmula, é quando não há repetição de letras, não há repetição de livros, etc. Beleza? Então, está aqui recordado, permutação simples, e a partir de agora, quando eu quiser permutar 15 elementos, eu vou representar por P de 15 ou 15 fatorial. Tranquilo? Vamos falar então agora das permutações com repetição. Quando você faz, por exemplo, anagrama de palavras, né? Antes de chegar na repetição, vamos pegar um exemplo aqui, a palavra amor, né? É comum perguntarem quantos são os anagramas da palavra amor. Ora, anagramas são palavras que podem ter sentido ou não, que você forma com aquelas mesmas letras, trocando elas de ordem, tá? Então, por exemplo, um anagrama famoso da palavra amor é Roma. Roma tem sentido, mas não precisava ter, tá? Então, por exemplo, se eu escrever oram, né, que não tem sentido algum pra gente, é um anagrama, porque estão todas aqui, olha, A-M-O-R, amor. Percebe? Muito bem. Observa que aqui não há repetição de letras, você saberia calcular isso facilmente. Quantas são as permutações aqui, se você for desenhar todas? 1, 2, 3, 4 elementos. Você vai calcular P de 4, que é 4 fatorial, não é isso? Lembra? Vai dar 4 casinhas, né? 4, 3, 2, 1. E com isso você vai ter aqui 4 vezes 3, 12, vezes 2, 24, vezes 1, permanece no 24, tá certo? Então o número de permutações ou de anagramas, se você preferir, da palavra amor é 24. Tranquilo? Tranquilo. Eu fiz isso para você comparar agora, vamos usar uma palavra que repete letras, né? Então, vamos pensar aqui, por exemplo, na palavra arara. Olha, tem bastante repetição aqui. Arara. Beleza? Se você for raciocinar dessa forma, como na permutação simples, olha só o que pode acontecer. Você iria calcular a permutação de quantas? 1, 2, 3, 4, 5 letras. Permutação de 5, tá? Vai ser 5 fatorial. E esse 5 fatorial, se você multiplicar aqui, né, vai dar 5 vezes 4 vezes 3, vai dar 120, tá? Acredita em mim, vai dar 120. Se não acreditar, faça a continha aí, depois volta. Beleza? Muito bem.
Só que o que aconteceu nesse 120? Vamos supor que as letras As, aqui ó, esses As, sejam coloridos. Vamos colorir eles. Eu tenho um A azul, um A amarelo e tenho um A laranja. Tranquilo? Arará. Quando você permuta, você troca a posição das letras. E nessa 120 tem todas as possibilidades, não é isso? Entre elas, uma delas pode ser essa aqui, olha. R, R, A. Beleza? Isso aqui é uma permutação, tá? Muito bem. Mas pode acontecer de eu ter esta permutação aqui, olha. Arara, igualzinha à primeira. Aí você vai falar, bom, mas é a mesma? Sim, é a mesma, só que com um detalhe. Esse A amarelo, por exemplo, eu teria trazido para cá, ó, para a primeira. Esse A azul eu teria colocado lá, por exemplo, tá? Esse A azul eu teria colocado lá, tranquilo? E esse A laranja eu coloquei aqui no meio. Então eu permutei, eu troquei de posição. Veja, nessa contagem dos 120, tá? Os 120, as 120 permutações da palavra arara, essa é uma, essa é outra. Uma, duas e por aí foi. Eu contei várias vezes, tá? A mesma coisa. Arara foi computado várias vezes, mais de uma vez. Então não tem 120 diferentes, né? Porque essa aqui, apesar de eu ter permutado, trocado as letras de posição, é a mesma, é o mesmo anagrama. Você entendeu? Então o que é que acontece? Eu vou partir desse 120, tá? E vou falar, bom, cada anagrama foi contado um certo número de vezes, né? O mesmo anagrama foi contado mais de uma vez. Aí a pergunta é, de quantas maneiras esse anagrama aqui, vamos fixar no arara, tá? Este anagrama, aquele repete, tá vendo? Ele foi computado naquele 120. Aqui, dois exemplos. Mas eu vou te mostrar mais alguns, olha. Mantenha o A azul aqui, troca esses dois. Mais uma, não é isso? Mantenha o A amarelo aqui, troca esses dois. Mais outra. Começa com A laranja. Começa com A laranja, você vai ter A laranja, A azul, e aí vai. Quantas vezes você fez isso, não é? Não é difícil adivinhar. Sabe o que você faz? Tira só os As dali. Você tem um A amarelo, tem um A azul e tem um A laranja. Tá? Então faz de conta que, de fato, eles são diferentes. Quantas permutações você tem desses As? Aí ficou fácil, né? Isso aqui, considerando que são diferentes, tá certo? Considerando as cores, eu vou ter permutação de 3, que é 3 fatorial. Percebeu? Então, veja, esse 3 fatorial é 6. Significa que cada arara, tá certo? A arara foi contado 6 vezes, eu tenho 6 possibilidades diferentes na arara. Então aquele 120 lá está furado, já tem que dividir por 6, né? Porque cada anagrama, a arara é só um deles, cada anagrama eu calculei 6 vezes, trocando só os As de posição e não mudando absolutamente nada. Beleza? É fácil, né? É só se dividir o 120 por 6. Mas eis que você tem uma situação parecida com um R. Olha lá, você tem um R aqui, que você pode dizer que tem um R verde, vamos colorir aqui o outro, e você tem um R rosa, não é? Olha lá. Então o que acontece? Você, aqui na palavra arara, de novo, eu posso ter colocado aqui o R rosa, ó, e aqui o R verde. Então, repare, eu computei 2 vezes, né? Só pensando no R. Então, tudo que foi calculado aqui, dentre esses 120, dividido por 6 já, para tirar a rotação do A, né? Eu também calculei 2 vezes, por conta do R. Tá bom? Conseguiu entender o que aconteceu? Então, eu vou te dar a fórmula que fica bem simplesinha. Vamos lá. Olha só. Você vai fazer assim, olha, a permutação, 1, 2, 3, 4, 5 elementos. Com repetição. Repetição de quem? Do A. Quantas vezes repete o A? 1, 2, 3. Você vai anotar um 3 aqui em cima. Tem mais repetição? Tem. O R repete também. Quantas vezes? 1, 2. Você vai botar o 2 aqui. Se fosse uma outra palavra e tivesse outras letras com repetição, você avança aqui, vírgula, e põe quantas forem necessárias. Tá bom? E isso vai ser igual a 5 fatorial. Então, seria a fórmula normal da permutação, 5 fatorial, só que agora eu vou compensar, eu vou dividir, tá certo? Eu vou dividir por esse 3 fatorial,
que era aquele 6 lá, né? Pelo 3 fatorial por conta do A, e vou dividir de novo pelo 2 fatorial. Então, desse jeito aqui, eu vou chegar no resultado correto da permutação com repetição. Tá bom? Professor, e se fossem N elementos? É aí que eu quero que você guarde a formulinha. Olha só, permutação de N elementos, então eu não estou falando 1, 2, 3, 4, 5 letras, N letras, tá? Aonde eu tenho repetição, vamos chamar de alfa vezes uma letra, beta vezes outra letra, gama vezes outra letra e assim sucessivamente, tá bom? Como é que você vai calcular? Ora, você vai fazer um traço de fração, N fatorial, que seria o número de permutações normal, e vai agora dividir tudo que você calculou um monte de vezes a mais, né? Inadequadamente. Como? Dividindo por alfa fatorial, beta fatorial, gama fatorial. Opa, vamos lá. Gama fatorial, esse gama ficou esquisito aqui. Vamos arrumar. Gama fatorial, etc. Você entendeu? Então aí você tem a fórmula para permutação com repetição. Beleza? Conseguiu entender? É lógico, né? E observa que tudo isso é baseado no conceito de permutação simples, por isso que eu revisei permutação simples. Tranquilo? Vamos embora então para o último caso, que é das permutações circulares. Quando é que acontece o que a gente chama de permutação circular? Quando os elementos que você vai trocar de posição estão dispostos em torno de uma circunferência. Um exemplo clássico disso são as pessoas que estão jogando, por exemplo, baralho, tá? Numa mesa redonda, você tem lá 4 pessoas, por exemplo, né? Você dispõe elas em volta de uma circunferência. Vai acontecer algo de interessante aí e vale a pena a gente verificar, tá bom? Que vai fazer com que fique um pouquinho diferente da permutação simples, beleza? Eu vou fazer um exemplo aqui com 3 pessoas em volta de uma mesa. Mas antes de colocar em volta de uma mesa, vamos falar em permutação simples. Imagine que eu tenho a pessoa A, a pessoa B e a pessoa C, tá bom? Suponha, antes do circular, que elas estejam numa fila. De quantas maneiras diferentes você pode organizar essas 3 pessoas numa fila? Ora, professor, se eu vou usar sempre as 3, permutação de 3. E quais seriam as permutações? Começando pela pessoa A, pode ser BC ou CB. Começando a fila pela pessoa B, pode ser AC. Começando pela pessoa B, pode ser CA. E agora, começando pela pessoa C, pode ser AB. E ainda começando pela pessoa C, pode ser BA. Até aí tranquilo, né? Isso aqui você domina. Colocou em fila, permutação de 3, 3 vezes 2 vezes 1, 6. Está aqui os 6 elementos. Agora, vamos pensar o seguinte, vamos pegar essas 3 pessoas, em vez de colocar elas numa fila indiana, vamos colocar elas disponibilizadas no entorno de uma mesa redonda, ABC. Percebeu? Então o que acontece? Se você é a pessoa A, na sua, vamos se colocar aqui, vamos nos colocar no lugar do A. A sua esquerda está a B, a sua direita está a C, tá certo? Agora olha o que acontece. Quando você girar isso aqui, por exemplo, você trouxer a pessoa A para o lugar dessa pessoa B, mas colocar a B aqui e colocar a C aqui, olha, repare que a disposição continua sendo a mesma. Você é a pessoa A sua esquerda está a B, a sua direita está a C. Você apenas girou esses elementos, mas a disposição em torno da mesa é exatamente a mesma. Então acontece algo parecido com o que aconteceu lá na permutação com repetição, né? Quando a gente calcula permutação de 3, a gente calculou algumas vezes a mais, né? Então perceba, ABC ou CAB é a mesma coisa na mesa redonda, né? Por quê? Olha, ABC, mas se eu começar pelo A sempre, ó, ABC, é a mesma coisa. Vou te mostrar outro exemplo. Vou trazer o A para cá, ó, mas vou jogar o B para o lado de lá e vou jogar o C para o lado de cá. Então, olha aqui, A, B, C, tá certo? Apesar de em linha aparecer B, C, A. Tá bom? Como é que você vê isso aqui? Vamos dar uma conferida aqui, olha. Vamos pensar no ABC, tá? Que é essa disposição. ABC. Né? Agora, se eu começar pelo B, BCA é a mesma, ela aparece aqui. Então, isso aqui é a mesma coisa que essa aqui, olha, BCA. E se eu começar pelo C, quem está depois? O AB, na circular, CAB. Essas 3, na verdade, são uma só.
né? Pensando em torno da mesa, né? Você disponibilizando de uma forma circular. Você entendeu? Só que aqui o que acontece? Eu posso trocar esse A, eu posso girar 1, 2, 3 no máximo, tá? Eu tenho 3 posições. Tenho primeira posição para o A, segunda posição para o A, terceira posição para o A. Se eu girar mais uma vez, eu caí na primeira. Então, esse ABC foi computado 3 vezes, porque são 3 elementos. E não é 3 fatorial, é 3 vezes só. Se eu tivesse 10 pessoas dispostas na mesa, eu ia poder girar 10 vezes até voltar lá no início. Tranquilo? E com isso ficou fácil de você imaginar como seria a fórmula da permutação circular, né? Vamos chamar de PC, permutação circular. Vai ser igual ao n fatorial, ou seja, o número de elementos que eu vou permutar, no caso deu 6, só que como eu computei mais vezes, eu vou ter quantas posições? N posições, não é? Então, permutação circular de n elementos é n fatorial dividido por n. Essa é uma maneira de você ver a fórmula, tá? A outra maneira de você ver a mesma fórmula, tá? É você fazer assim, esse n fatorial, olha, n fatorial é n vezes n menos 1 fatorial, tá? Se você não entendeu isso, vai lá na aula de fatorial, tem uma aula inteirinha sobre isso, tá bom? Eu posso desenvolver o fatorial até onde me interessa e aí parar, botar um ponto de exclamação. Então, n fatorial e n vezes n menos 1 fatorial é a mesma coisa, tá bom? Dividido por n. E desse modo, o que acontece aqui? Este n, ele vai ser cancelado. Então, a nossa permutação circular pode ser escrita diretamente assim, olha, permutação circular de n elementos vai ser n menos 1 fatorial. Tá bom? Direto na fórmula. Vamos aplicar a fórmula, vamos entender como é que você usa isso. Vamos aplicar então agora essa fórmula para esse caso. Eu tenho 3 pessoas no entorno da mesa. Então eu vou calcular assim, olha, permutação circular de 3 vai ser 3 menos 1, quanto é? 2. 2 fatorial. E 2 fatorial quanto é? 2 vezes 1, que é 2. Então a permutação circular de 3 vai ser 3 menos 1 fatorial, que é 2 fatorial, que vale 2. Então só tem 2 possibilidades de você dispor essas pessoas na mesa redonda. Mas peraí, professor, quais são as 2? Olha aqui, você percebeu que essas 3 aqui, olha, 1, 2, 3 são a mesma, né? Lembrou? Aqui também, olha, esta ACB é a mesma que CBA. Olha lá, cadê ela? Tá aqui, ó, CBA. Que é a mesma, começa agora pelo B, que BAC, olha ela aqui, BAC. Então as 3 verdinhas aqui são uma só, as 3 branquinhas são uma só, então só tem 2 maneiras diferentes de você dispor as 3 pessoas no entorno da mesa. Tá bom? É isso que trata a permutação circular. A fórmula é fácil, né? Se tiver 10 pessoas, permutação circular de 10 vai ser 10 menos 1, 9, 9 fatorial. Lógico, dá um número grande aí para resolver. Tá bom? Se você compreendeu então essa aula de permutações, a gente complementou aqui com repetição e circulares, vou pedir para você deixar o seu like, lembrar de compartilhar com seus amigos e se inscrever no nosso canal para receber novos vídeos. Obrigado por sua atenção, até a próxima aula.